Então vamos lá, pessoal. Eu deixei passar uma partezinha aqui que é muito importante, que é o inciso oitavo do artigo 8º, tá? Esse aqui gosta de cair, é interessante eu falar para vocês, tá? Gravem o seguinte: é vedado, então não pode, né? É vedado a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. E, se ele for eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato. Então, não pode demitir a partir do registro da candidatura à direção ou representação sindical. E, se ele for eleito, não pode demitir até um ano após o final do mandato, tá? Salvo quando? Salvo se ele cometer falta grave, tá? Nos termos da lei. E a lei vai ser lá a CLT, os regulamentos e tal, que tem a ver com direito trabalhista, tá? Então, vamos lá, grave bem esse artigo 8º aqui, esse inciso 8º do artigo 8º que ele gosta de cair também, tá? O resto você lê aí, não deixa de ler nada, né? E aí a gente vai aqui para os direitos políticos. Pessoal, direitos políticos, né? O que a gente tem aqui? A gente tem, no Brasil, a gente tem uma democracia, né? Que se chama de semidireta ou participativa. Participativa, né? O que, por que ela é semidireta? Porque o povo também pode exercer a democracia diretamente, mas não é a regra. A regra é que ele seja representado, tá? E ele sendo representado, quem que exerce lá o poder? Quem que representa o povo? Os deputados, né? Deputados federais, deputados estaduais, né? Os vereadores também vão exercer ali dentro do âmbito do município, né? E o povo vai participar como? Indiretamente, porque ele vota, né? Ele vota, ele elege seus representantes, representantes, tá? O povo, quem elege os representantes? O povo, né? Por isso que a nossa democracia é semi-direta, porque aqui eu não lembro só hífen, eu acho que não vai hífen aqui, né? Mudou as regras lá, né? A semi-direta é mudou as regras ontem, né? Faz 10 anos que mudou as regras, o sujeito não lembra dos hífen, né? Você vê, eu fico um tempo sem estudar português, eu vou esquecendo também, pessoal, não adianta, tem que estar estudando. Aí, você tem que se ela fosse direta, se ela fosse só direta, quem exerceria? Seria só o povo, né? Mas como ela é semi-direta, a gente tem os deputados representando a gente, né? E ela pode ser exercida também diretamente. Como diretamente? Aqui, ó, por meio de plebiscito, referendo ou iniciativa popular, né? Iniciativa popular que vai ser através da proposta da própria população de um projeto de lei, né? A população mesmo entrega esse projeto de lei lá na Câmara dos Deputados. E o plebiscito funciona assim: a população é consultada sobre a possibilidade de ser feita uma lei. E aí ela vota sim, a gente quer a lei, não, a gente não quer a lei. E aí, a partir dessa votação da população, é feita uma lei, né? O referendo já é o seguinte: acontece quando a lei está pronta. A lei está pronta, e aí você faz uma espécie faz uma votação, né? Faz uma votação, e a população vai às urnas e fala sim, queremos isso, não, não queremos isso, né? E conforme o que a população decidir, né, a gente vai ter esse direito instituído em lei, então, né? Então, lembrar que o plebiscito vem antes da lei e o referendo vem depois que a lei já está pronta, tá? Vou colocar aqui plebiscito, você pode gravar o P de pré, né? De antes, né? Referendo, referendário. Referendário é dar a última palavra, digamos assim. Então, vamos lá. A soberania popular será exercida através do sufrágio universal.
Sufrágio, pessoal, é a capacidade de votar e ser votado, a capacidade de votar e ser eleito também. Sufrágio não se confunde com o voto, tá? O voto é a capacidade ativa do sujeito, a capacidade ativa, né? Ativo como assim? O sujeito pode votar, capacidade passiva, receber voto, tá bom? Direto, eu voto direto e secreto, né? Voto direto. A pessoa mesmo vai lá na urna, pá, vota. Secreto, né? A gente tem a urna lá com a cabinezinha e tal, né? Tá? Com valor igual para todos, valor igual para todos. Já existiram períodos na história em que pobres tinham menos valor no voto, mulheres tinham direito ao voto, mas o voto valia 0,5, entendeu? Das mulheres não tenho certeza, não, mas já o voto, esse voto dos pobres, aí se chama até, acho que tem uma coisa chamada voto censitário, uma parada assim. Mas isso aí só para você saber, né? Você não vai cair, não. Se tivesse que montar essa aula assim para você, para um nível superior, ou um nível que caia mais que a legislação, que fosse direito constitucional, e não fosse só a lei, a Constituição, a gente estaria entrando um pouquinho mais a fundo aqui dentro, tá? Então, vamos lá. O alistamento eleitoral e o voto são alistamento eleitoral, né? Você fez alistamento eleitoral lá, salvo engano, com 16 anos, ou obrigatoriamente você fez com 18. Né? Por quê? Por que você fez alistamento eleitoral? Porque é obrigatório para os maiores de 18. E é facultativo para quem? Aqui embaixo, vamos aqui para baixo primeiro. Os menores de 16, quer dizer, os maiores de 16 e os menores de 18. Né? Então, para maiores de 16, né? Maiores de 16 mais, até menor de 18, né? Ao menos aqui, ó, menor de 18, maior de 16 e menor de 18. O dia de aniversário 18, o voto dele já é obrigatório, tá? Se ele vai fazer aniversário no dia da eleição, o voto dele já é obrigatório, tá bom? Porque é obrigatório para os maiores de 18, tá? Facultativo para os analfabetos maiores de 70, eles colocam aqui 60, maiores de 70, analfabeto não precisa votar, tá? Eu botei aqui até para você gravar, que é analfacultativo, né? Você, um mnemônico aí, uma palavrinha para você gravar, tá? Analfabeto, facultativo, analfabeto, maior de 70, maior de 16, menor de 18. Grava isso aqui, pelo amor de Deus, grava isso aqui cai demais, tá? Quem não pode se alistar? Estrangeiro e conscrito. Conscrito é aquele que está em serviço militar obrigatório, né? Nada mais do que aquele que está no período de serviço militar obrigatório. Não podem alistar-se como eleitores, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, período de serviço militar obrigatório, os conscritos, tá? As condições de elegibilidade, nós já veremos ela bem facinho, tá? Você precisa gravar as idades, 35 para presidente e senador, 30 para governador, 18 para vereador, 21 para o resto, deputado aqui federal ou estadual, tá? Prefeito e juiz de paz, né? Então, 30, 35, 18, 21. Tem gente que fala que é o telefone da Constituição, que é o 30, 35, 18, 21, tá? Aí a gente vai ter um mnemônico top aqui, pessoal, que é os requisitos para elegibilidade, para você poder ser eleito, né? Para você poder ser candidato e ser eleito. Você precisa ter nacionalidade brasileira, precisa de pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio na circunscrição. Circunscrição é o local que vota, tá? Local que vota. É o local que está lá no seu título de eleitor, tá? Filiação partidária e idade mínima, beleza? Eu coloquei aqui um mnemônico aqui, FIDA plena. FIDA eu imaginei como uma mulher plena, uma mulher plena, de boa. Eu fiz, essa aqui é a minha FIDA, escolha a sua FIDA, tá? FIDA plena, filiação eleitoral, idade mínima. Qual é a idade mínima? Aqui a gente acabou de ver ali em cima, né? Aqui, ó, tá aqui em cima, tá? Essa aqui, faz o print aí da tela.
Faz aí, fez, pronto, desceu. Então lá, filiação eleitoral, idade mínima, domicílio na circunscrição, alistamento eleitoral, pleno exercício de direitos políticos, nacionalidade brasileira. Esse mnemônico é meu, é meu, é meu, fui eu que criei. Se você vê alguém copiando, fala, esse mnemônico foi o Daniel Brant que criou. Tá? E aqui você tem que são inelegíveis. O que são inelegíveis? Não podem ser eleitos, não pode ser eleitos, não pode ser eleitos, tá? Não podem ser eleitos os inalistáveis e os analfabetos. Não é lógico isso? Se o sujeito não pode ser alistável, não pode participar da eleição, ele não pode ser eleito. Então, ele é inelegível. E o analfabeto também é inelegível. Nós vimos 2 vezes o analfabeto. Vocês viram o analfabeto ali? Vou escrever aqui, ó, bem grande, ó, analfabeto. Não tem obrigação de votar. O voto não é obrigatório, né? Não é obrigatório. Não é obrigatório. E o analfabeto é inelegível. Inelegível, tá? 2 características do analfabeto. Tá? A gente vai apagar aqui e vai fazer uma diferença aqui, ó. Porque a gente viu aqui em cima o quê? Não podem, não, vou botar a letra grande. Não podem ser leitores. Ser. Tá ficando ruim demais escrever com essa tela desse jeito. Deixa eu botar um pouco maior aqui. Vai ficar lá para baixo os analfabetos. Aí eu vou colocar aqui, ó, não pode ser eleitor. Vou colocar aqui não. Ah, ficou bem melhor assim. Não, 3 pontinhos, eleitores. Não pode ser eleitores. Quem? 1. Os estrangeiros. 2. Os analfabetos. Os analfabetos. Por que eu estou fazendo isso aqui? Você não confundir com isso aqui. Cadê? Aqui. Não podem. Oh, caramba, não, escrevi errado. Calma. Voto facultativo. Peraí. Nossa senhora, que confusão, Daniel. Que confusão, Daniel. Não podem ser eleitores os analfabetos, os estrangeiros e os conscritos. Travando a cabeça. Nossa senhora. Então, não podem ser eleitores os estrangeiros e os conscritos. Não podem ser eleitores os estrangeiros e os conscritos. A gente vai botar outra coisinha aqui. Vamos fazer até a tabelinha aqui, ó. Tabelinha aqui, ó. Não podem ser eleitores os estrangeiros e os conscritos. Voto facultativo. Voto facultativo. Quem tem voto facultativo? Aí agora sim, meu papai. Não surta. Voto facultativo. 1, analfabetos. Depois, maiores de 70. 3. Quem mais aqui? Quem mais aqui? Os maiores de 16 e menores de 18, tá? E para quem que é obrigatório o voto? Obrigatório é para os maiores de 18, né? Tava lá. Ó, beleza. A gente fechou aqui, agora eu vou descer. Vou apagar tudo isso aqui. Vou fazer outra tabelinha ali,
que vai ser a tabelinha dos inelegíveis. Inelegíveis. Quem são inelegíveis? Inelegíveis são os inalistáveis e os analfabetos. Tá, olha aqui. O que que você conseguiu verificar aqui? Aqui que eu estava querendo falar sobre, por isso que eu estava confundindo. Ó, você consegue verificar o seguinte, que os analfabetos têm voto facultativo, mas não podem ser eleitos. Então, o sujeito, pelo menos, tem que saber assinar o nome. Nossa, né? Que coisa, né? Tem que saber assinar o nome para poder representar você lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado. Eu vou salvar aqui isso aqui. Essa tabelinha eu salvo e coloco embaixo desse vídeo aí, tá? Seguimos. Vai estar dentro do Google Drive, lá, eu vou salvando lá dentro, tá? Presidente da República, prefeitos, governo sucedido, substituídos para ser reeleitos para um período subsequente. Tá. Quem que pode ser reeleito, pessoal? Pode ser reeleito para um período subsequente. Olha aqui o que a gente está vendo. O presidente da República, né? Presidente da República, o governador e quem mais? Tá, o governador conta junto o governador do estado e o prefeito. Perfeito. E os que houverem sucedido, aconteceu alguma coisa durante o mandato e outra pessoa entrou no lugar do presidente, do governador ou do prefeito, né? Poderão ser reeleitos para um único período subsequente, tá? O que que você retira daqui? Esses aqui podem ter, então, 2 períodos, né? Podem ser eleitos por 2 períodos. 2 períodos. 4 mais 4, tá? O que que a gente tem aqui? Que os chefes do executivo podem ser eleitos por 2 períodos. Um período subsequente significa um e depois outro, né? 4 anos mais 4 anos. Aqui não está escrito nada sobre os demais. Ou seja, o sujeito que é vereador, deputado, e aqui deputado federal ou estadual, tá? Senador. Aqui não há limite de reeleição, tá bom? Não há limite. O sujeito fica lá enquanto a população quiser que ele fique, tá bom? Ele vai se reelegendo, se reelegendo, se reelegendo. Os únicos no qual há limite são esses 3 aqui, os chefes do executivo. Os componentes do poder legislativo não têm limite de reeleição. Os vereadores, deputados, senadores podem ficar lá indefinidamente, desde que sejam votados para que continuem lá, beleza? O que temos aqui agora? Quando o presidente da República, quando os chefes do executivo, os mesmos que a gente falou antes, né, o presidente, o governador e o prefeito, né, presidente, o governador e o prefeito, quiserem entrar em outros cargos, então digamos que eles queiram virar, um deles queira virar aqui deputado federal, ele precisa fazer a desincompatibilização, tá? O nome disso aqui é desincompatibilização. Ele precisa renunciar ao cargo até 6 meses antes do pleito. De qual pleito? Desse aqui, né? Então, digamos que um deles quer ser deputado federal, deputado estadual, digamos que o prefeito quer virar vereador, né? O governador quer virar deputado estadual, o presidente quer virar senador ou deputado federal, ou quer ser, sei lá, o presidente quer sair, quer virar outro cargo aí, né? Ele precisa se desincompatibilizar antes, tá? Mas ele não pode
por exemplo, o prefeito ir daqui de prefeito para outro município, ser prefeito no outro, tá? É vedado o negócio do prefeito itinerante que eles falam, tá? E o governador, mesma coisa, tá? Ele não pode ocupar de novo o cargo de governador, né? Ele vai ter que ir para um outro cargo político, então, tá? Essa desincompatibilização significa que eles devem renunciar os seus mandatos em até 6 meses antes do pleito, tá? 6 meses antes da eleição desse novo cargo aqui. Beleza? E aí, o artigo 7º, o artigo 6º e o 7º são preferidos, assim, das bancas, tá? Eles gostam muito de cair, então, grave bem esses dois artigos aqui, que o que cai mesmo é o texto da lei, beleza? Então, vamos lá, que a gente tem que saber o seguinte, que não podem ser eleitos, ou seja, são inelegíveis no território de jurisdição do titular, os parentes do sujeito até segundo grau, cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, e afins aqui a gente tem genro, nora, sogro, sogra, até segundo grau, tá? Ou por adoção, né? Do presidente da República, do governador, do prefeito. De novo, a gente está falando dos 3 chefes do executivo, tá? Ou de quem os haja substituído dentro do período de 6 meses. O vice, pode ser o vice, né? Então, o parente do vice, no caso do presidente da República, quem substitui primeiro ele é o deputado, o presidente da Câmara dos Deputados. Depois é o presidente do Senado Federal, e daí, se faltar o presidente do Senado Federal, vai ser o presidente do STF que vai substituir o presidente da República, né? Primeiro substitui o vice-presidente, vai substituir, né? Sumir os dois. Quem vai substituir enquanto não aparece? Primeiro Câmara dos Deputados, depois Senado Federal, depois o STF, tá? Então, quem substituiu também dentro dos 6 meses antes do pleito, né? Antes da nova eleição, também vai ter os seus parentes vedados de participar da eleição, né? E aí a gente pode ter, por exemplo, aqui o desenho, aqui, vou desenhar aqui vamos desenhar aqui uma espécie de Brasil aqui. Como é que eu faço o Brasil aqui? Vou fazer uma espécie de Brasil aqui. Nossa, um bife, né? Não é o Brasil, tá? Mas a gente pode ter aqui o Brasil, daí vamos imaginar que aqui embaixo aqui é o Rio Grande do Sul, né? Aqui embaixo é o Rio Grande do Sul. E aqui embaixo aqui é um município do Rio Grande do Sul, que eu não sei qual eu vou dizer que é, né? E aqui o resto é todo o Brasil, tá? Os parentes, o que está falando aqui, ó? No território de jurisdição do titular, né? O cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau, né? Não podem dentro do território de jurisdição do titular. Então, aqui, os parentes do Bolsonaro aqui, se eles antes não eram já titulares de cargos eletivos, eles não podem ser titular do mandato eletivo ou candidato à reeleição no território de jurisdição do presidente da República. O que significa isso aqui? Que se o sujeito já era titular de algum cargo, ele vai poder se reeleger, né? O que não pode é, depois que o presidente entrou, os parentes do presidente até segundo grau, né? Até segundo grau, começar a se candidatar a vereadora, a deputado estadual, a deputado federal, porque há uma grande influência de quem está no poder aí em relação a essa possibilidade de ser eleito, né? E aí, por isso que não pode dentro do território titular. Então, os parentes, por exemplo, do Bolsonaro aí, que não eram titulares antes dele entrar, não poderão ser titular de cargo nenhum, nem aqui, em nenhum lugar do Brasil, inclusive aqui não pode também, tá? Agora, os parentes do governador do Rio Grande do Sul, até segundo grau, podem se eleger aqui em outro estado, aqui, digamos aqui em São Paulo, podem se eleger aqui, né? Botei aqui São Paulo, Paraná vai estar aqui, né, mais ou menos. Então, pode se eleger em São Paulo? Pode, porque é no território de jurisdição do titular.
Então, os parentes do governador do Rio Grande do Sul poderiam se eleger aqui em São Paulo, tá? Não teria vedação nenhuma, porque é no território de jurisdição do titular, né? Agora, eles poderiam se eleger aqui como vereador, aqui no municípiozinho aqui, do Rio Grande do Sul? Não, não poderiam. Poderiam se eleger como vereador aqui em um município aqui do Paraná, aqui, digamos, né? Faltou Santa Catarina aqui, ficou bem fininho aqui, né? Poderiam? Sim, poderiam. Porque não é no território de jurisdição do, do Rio Grande do Sul, que é do titular que seria o governador do Rio Grande do Sul, tá? Conseguiram entender mais ou menos? Será que tá pegando legal? Comenta aí embaixo se você tá conseguindo entender, se tá um pouco complexa essa parte aqui, né? Essa parte não é uma parte fácil, mas é uma parte que cai muito, tá? Então, o que vocês percebem? Ah, e o prefeito aqui desse município aqui? Onde os parentes dele não poderão se eleger? Somente dentro do município dele. Então, não pode se eleger como vereador aqui os parentes, o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau aqui dentro do município. Mas eles podem se eleger aqui em outro município, digamos aqui nesse município aqui, poderiam, tá? Não pode dentro do território de jurisdição do titular. Qual que é o território de jurisdição do titular? Se ele é prefeito, é município. Se ele é governador, é o estado, né? Se é o presidente da república, é tudo isso aqui. Esse é o território de jurisdição do titular, do presidente da república, tá? Então, vamos apagar aqui. E aí, vamos escrever bem grande aqui até quanto que é o grau, né? São inelegíveis aqui. O território de jurisdição. Até que grau? Até o segundo grau. Né? Até o segundo grau. E o que seria segundo grau? Né? Quando a gente fala aqui de uma pessoa, aqui, digamos aqui, eu vou colocar aqui eu aqui, né? Eu, Daniel, aqui. O Daniel tem aqui pai e mãe, né? Eu tenho pai e mãe. Meu pai e minha mãe têm pai e mãe, que são o meu avô e a minha avó, né? Eu vou colocar aqui avô e avó. Avô e avó, né? O Daniel aqui pode ter também o quê? A cônjuge, cônjuge. E aqui vale também para a união estável, tá? A união estável é comparada ao casamento pela Constituição, vale para a união estável isso também. Vale para a união homoafetiva também, isso aqui, tá bom? E esses 6 meses aqui, pessoal, vale inclusive se o sujeito falecer aí nesse período. Digamos que essa pessoa aqui faleceu, eu morri, né? Meu cônjuge aqui vai poder entrar depois dos 6 meses? Eu até tenho que confirmar essa informação aqui. Confirmei a informação aqui, na verdade, aqui, ó, se eu morrer aqui, na verdade, aí afasta essa desincompatibilização, não precisa ter esses 6 meses aqui, tá? Agora, não precisa ter aqui os 6 meses, tá? Agora, se for separação, digamos que aqui eu me separei da minha cônjuge, aí ela ainda tem que esperar os 6 meses para poder participar do pleito. Então, se o pleito acontecer, se a eleição acontecer antes de 6 meses, não vai poder participar, mesmo tendo se divorciado. Agora, se eu falecer, se eu morrer, daí pode, tá? Eu fui confirmar aqui porque eu estava confundindo as duas informações, tá? Mas tá, o Daniel aqui, ele vai ter filho também, né? Vai ter filho e vai ter neto, né? Pode ter neto. E pode ter bisneto. Pode ter bisneto, né? O meu avô e minha avó aqui, né? A minha mãe, ela tem irmãos. E os irmãos saem de quem? Do avô e da avó, né? Vou botar aqui dos meus pais aqui, né? Opa, eu fiz aqui avô e avó, tá certo. Aí aqui da minha avó vai sair o quê? O irmão do meu pai, né? Eu vou botar aqui o IP, o irmão do meu pai, tá? Aí você pode ver o seguinte: quem é meu parente em primeiro grau? De primeiro grau, a minha mãe e o meu pai são de primeiro grau. De segundo grau, o meu avô. Então, o meu bisavô
Bisavô é meu parente de terceiro grau. E aqui não precisa respeitar a compatibilidade. E esse irmão do meu pai aqui, que eu vou apagar aqui, que foi uma besteira, colocar aí irmão do pai, né? Eu vou colocar aqui o tio, né? Tio, por que que eu vou escrever irmão do pai, se é tio? Em relação a mim. O meu tio pode? Não. Sabe por quê? Porque é o seguinte, meu pai é primeiro grau, o meu avô aqui em cima é segundo grau, e aí quando desceu aqui, ó, é terceiro grau. O meu tio é meu parente de terceiro grau. E o meu primo, filho do meu tio, meu primo, vai ser o quê? Parente de quarto grau, tá? Beleza? Então, primo pode? Tio pode? Pode. Não pode pai, avô, avó, mãe, avô, avó, né? Cônjuge, né? União estável, filho, primeiro grau, né? Neto, segundo grau, bisneto, terceiro grau, né? Então, é isso aí, pessoal. Acho que essa parte vocês já conseguiram entender bem, né? Quais as informações que nós temos sobre a inelegibilidade. Então, território de jurisdição do titular até o segundo grau. Isso aqui é o que você tem que gravar, porque eles colocam aqui até o terceiro grau, né? E eles podem colocar aqui que tio ou primo, pode falar de tio, primo, você vai saber que não é. Irmão é segundo grau, é parente de segundo grau, né? A gente tem aqui o Daniel, né? Daniel subiu para o meu pai e a minha mãe e desceu para minha irmã, para o meu irmão, né? Então, a gente tem aqui o primeiro grau e aqui é segundo grau, tá bom? Subiu e desceu, tá? Se fosse subir, né? E descer, daí seria aqui da meu avô, da minha avó, seria meu tio e aqui terceiro grau, né? 1, 2 e aqui 3. Parente de terceiro grau. Sei que a letra tá feia, pessoal, mas é para escrever rápido para vocês se ligar, né? Então, a inelegibilidade, a gente tem que gravar isso aqui no território de jurisdição do titular, segundo grau, tá? E também abrange ali os parentes afins e por adoção, tá? Sogro, sogra, pode? Daniel, cônjuge. Daí, pai do cônjuge ou mãe do cônjuge. Ó, Daniel, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, tá? Quero dizer, opa. Daniel não tem grau, primeiro grau, segundo grau. Os pais e mães aí do cônjuge não poderiam, porque são afins, né? São afins. Parentes por afinidade. Beleza? Vou limpar a tela. Tá. Seguimos. Pessoal, militar, esse aqui gosta de cair também, tá? O militar é alistável. Quer dizer, militar alistável é elegível. Se ele pode se alistar, ele pode ser eleito, né? Até aqui, tudo lógico, né? Mas vai falar o seguinte, que se ele contar com menos de 10 anos de serviço, ele deve se afastar da atividade. Já se ele contar com mais de 10 anos de serviço, ele é agregado pela autoridade superior e se ele for eleito, passa automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Tá. Eles trocam aqui e colocam aqui no ato da posse. Não é, tá? Não é. Militar, aqui ó, tem M de diplomação, tá? Pensa nesse M do diplomação, lembra do militar, tá? Então, militar alistável elegível, atendidas as seguintes condições. Se ele tem, vamos escrever de verde o militar aqui, vou botar maior. Militar, então, menos de 10 anos, tem que passar para a inatividade. Inatividade. Se ele tem mais de 10,
ele vai ser agregado. Agregado e na diplomação ele vai para a inatividade, né? Aqui, na verdade, aqui fica melhor colocar aqui afastar-se, né? Se ele tem menos de 10 anos, ele tem que afastar-se. Que, né, é a mesma coisa que você ir para a inatividade, mas vamos escrever com as letras da lei, aqui, igualzinho, tá aqui para a gente gravar do jeito certo. Se ele tem menos de 10 anos, então ele deve afastar-se da atividade. Se ele tem mais de 10 anos, ele deve ser agregado pela autoridade superior e, se eleito, no data da diplomação, ele é automaticamente transferido para a inatividade. Inatividade. Opa, aqui. Fechou? Grave bem isso aqui. Isso aqui gosta de cair também, tá bom? Depois, passando, a gente tem aqui quando que pode ser impugnado o mandato eletivo. O mandato eletivo é perante quem? Pela Justiça Eleitoral. Perante a Justiça Eleitoral, pode ser impugnado no prazo de 15 dias. Ah, essa data adora cair, 15 dias. Adora cair. Contados de quando? Da diplomação. Da diplomação, tá? A gente tem a posse e tem a diplomação, tá, pessoal? A diplomação ocorre antes da posse, tá? Diplomação, acho que é tipo quando o sujeito recebe lá o documento de que vai ser empossado, né? E aí depois tem a posse, tá? Então, desde a partir da diplomação, né, que pode ser impugnado o mandato eletivo, no prazo de 15 dias. Com que a ação tem que ser instruída com provas de abuso de poder ou econômico, abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Beleza? Vamos fazer uma pausa aqui, pessoal, e a gente continua na sequência.